Esse vídeo é pra você, fã de filmes de terror. Mas eu não tô falando de qualquer terror, não. Vem comigo que eu vou listar 5 filmes que reinventaram o gênero nos últimos anos. E não tem uma forma de começar essa lista sem ser citando um dos filmes que realmente mudou a forma como a gente faz terror hoje em dia. Eu tô falando de A Bruxa, na 5ª posição. O longa dirigido por Robert Eggers foi um sucesso desde o seu lançamento, levando 43 prêmios ao redor do mundo. A história é sobre uma família cristã e bem devota que vive na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, no século 17. Os pais cuidam de seus 5 filhos e quando o mais novo desaparece misteriosamente, uns começam a se voltar contra os outros com medo de haver uma espécie de bruxaria rondando a casa. A filha mais velha, Thomasin, interpretada por Anya Taylor-Joy, que depois aí continuou fazendo terror pra caramba, tendo se destacado por Fragmentado e Vidro. Essa mina é realmente incrível. Ela tá roubando a cena no filme e ela faz essa filha que acaba sendo acusada pelos irmãos de ser uma bruxa e os pais começam a acreditar. Então você não sabe se você tem medo do que ela pode vir a ser ou se você tem medo do que a família vai fazer com ela. É uma tensão constante que já difere ali de qualquer filme porque a gente não tem a coisa de jump scare, de susto o tempo todo. É só tensão do início ao fim, sem você entender exatamente o que está acontecendo. Será que existe realmente uma parada misteriosa acontecendo por dentro daquela família? Ou será que é tudo uma crença? E qual dos dois é mais perigoso? Essa coisa toda do A Bruxa te deixa meio paranoico sem entender o que você tá vendo na tua frente. O próximo filme também trabalha muito essa sua paranoia. E eu tô falando de Corrente do Mal, na 4ª posição. O filme conta a história de uma jovem que, após uma experiência sexual aparentemente normal, começa a ser perseguida por uma força sobrenatural que pode tomar qualquer forma. O roteirista e diretor David Robert Mitchell consegue criar uma atmosfera de suspense constante no filme, muito pela forma como ele trabalha o uso das suas lentes. Ele trabalha com muita grande angular e te dá a sensação constante de que ela está sendo observada e vigiada o tempo todo por qualquer pessoa. E isso é fundamental, já que essa entidade pode tomar qualquer forma. Então o tempo todo, quando ela está conversando com alguém, você já começa a pensar que aquilo ali vai dar merda. O roteiro do filme, inclusive, é inspirado em vários pesadelos que o diretor David costumava ter ali, de que ele estava sempre sendo perseguido por uma criatura que caminhava sempre lentamente em sua direção. É uma loucura e vale muito a pena ver. E provavelmente você vai mudar a forma como você enxerga pessoas andando até você. E você vai sempre lembrar de estar assistindo esse filme, vai vir um friozinho aqui na tua espinha e vai falar, eita, ai, ou seja, muda a sua vida. Believe me. Na nossa 3ª posição, eu não tô falando de uma criatura que se aproxima lentamente, não. Se você fizer um pio, puf! Eu tô falando de Um Lugar Silencioso. O filme de 2018 é dirigido por John Krasinski, que se você não viu ele em The Office, você tá perdendo um cara maravilhoso. E eu realmente não esperava que ele fosse capaz de entrar no universo do terror tão bem quanto ele entrou em O Lugar Silencioso, que já garantiu uma continuação que ele também já dirigiu e em breve a gente vai ver nos cinemas. Estrelado por Emily Blunt, atriz de sucesso que passou por filmes como Sicário, O Diabo Veste Prada e O Retorno de Mary Poppins, o filme se passa em uma terra futurista que foi invadida por criaturas alienígenas que, apesar de não enxergarem, encontram suas vítimas através do som. Uma família consegue sobreviver e se comunica através de língua de sinais, justamente porque sua filha mais velha é deficiente auditiva e precisa enfrentar os desafios de viver em completo silêncio. O filme só tem 25 falas ditas em voz alta e a primeira delas aparece só aos 38 minutos do filme. É uma tensão constante e uma forma desafiadora de se fazer uma narrativa sem diálogos. Tá tudo ali acontecendo em cena e é muito doido, porque eu lembro da experiência de estar vendo no cinema e todo mundo ficar em silêncio. Ninguém fazia um A no cinema. O próximo filme da lista também aproveita essa dinâmica familiar e constrói um dos melhores filmes de terror, sei lá, da década pelo menos. Eu tô falando de Hereditário, na 2ª posição. Poucos filmes são tão absurdamente marcantes quanto esse verdadeiro horror escrito e dirigido por Ari Aster. Esse cara de 33 anos conseguiu fazer realmente um filme que não vai sair da tua cabeça depois que você assistir. É um pouco difícil dar uma sinopse sem spoiler, mas eu vou tentar. Hereditário conta a história da família Graham logo após a morte da avó, que tinha uma relação bem profunda com a neta Charlie, uma jovem de 13 anos, interpretada pela atriz Millie Shapiro.
Mesmo após a partida da avó, Charlie ainda sente sua presença rondando a casa e eventos sinistros começam a acontecer. Se eu falar mais do que isso, eu vou entregar muito, então é melhor ficar por aqui mesmo. E eu acho que vale a pena também assistir o filme sem saber muitos detalhes. Because nobody admits anything they've done! O que mais me despertou interesse e se tornou um diferencial em Hereditário é justamente como ele parece que se divide em duas partes. Num primeiro momento, a gente está vendo um grande drama familiar e a gente se apega aos personagens e consegue se relacionar muito com eles como se eles estivessem no nosso universo. A partir de um certo ponto, a parada começa a ficar bizarra, tendo um rolê de ocultismo e várias coisas que são sobrenaturais. Então você que está relacionado com esses personagens aqui, começa a ver essa coisa bizarra acontecendo e fica, uau! Isso super poderia acontecer na nossa realidade também. É um filme que te deixa uma marca pesada. E fechando essa lista, não tem jeito. Eu tenho que encerrar com o melhor filme dos últimos 10 anos, sei lá, o filme que eu mais amo de todos. Eu tô falando, sim, de Corra. Pois é, uma salva de palmas aí pro Jordan Peele, que tá inovando no gênero terror e tá se inovando também enquanto artista. Aí eu já conheci o trabalho dele na série Key & Peele, que é uma série de sketches de humor. O cara tem um trabalho muito consistente, sendo maravilhoso. Ele, junto com o Keegan-Michael Key, que também tá se destacando no cinema. Do nada ele faz um filme de terror que ele escreve e dirige e ele entrega um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu acho maravilhoso e ele repetiu isso em Nós, também, que foi lançado esse ano, e mostra que a gente super pode se reinventar o tempo todo enquanto artista. Mas vamos falar do filme aqui. Corra é um filme em que a questão racial fala bem alto. Chris, interpretado por Daniel Kaluuya, vai visitar os pais de sua namorada Rose para finalmente conhecê-los. Logo ao chegar na casa, Chris percebe um comportamento muito estranho vindo dos empregados, que são todos negros como ele. Ele também começa a estranhar o comportamento extremamente receptivo dos pais de Rose. Enfim, eu não vou falar mais nada aqui da sinopse para não estragar sua experiência, e é aquilo que eu já falei, quanto menos você souber, melhor. O que mais me chama a atenção em Corra é a forma brilhante como o roteiro consegue sintetizar várias situações em que o negro passa nos Estados Unidos nessa era pós-Obama, onde muita gente reforça o discurso de que o racismo acabou e que, enfim, não precisa mais existir essa coisa de porque negro e branco são diferentes. Várias situações que estão ali no filme mostram como isso definitivamente não é verdade e você consegue se ver em cada uma delas. Enfim, se você é negro ou não, você vai se relacionar porque a gente tá vendo o Chris passando por aquilo e tá tudo o tempo todo muito esquisito. Uma das maiores inspirações pro filme foi o bebê de Rosemary, Jordan Peele já falou, que é um filme justamente onde o tempo todo o protagonista tá sendo colocado numa situação de tipo, cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui e todo mundo me diz o tempo todo que tá tudo bem. Corra tem muito disso, colocando toda a situação racial dos Estados Unidos dentro da trama. Eu acho que é um filme imperdível. Enfim, com esses 5 filmes que eu listei aqui pra você, dá pra fazer uma maratona maravilhosa. Inclusive, vou te dizer que você não vai encontrar aquela coisa de jump scare, tudo que você já tá cansado de ver em filme de terror. Tudo aqui tem uma identidade muito única e vai pra lugares diferentes. Você acha que faltou algum filme nessa lista? Deixa aqui nos comentários, certo? Aproveita pra conferir no Telecine, seu streaming de filmes, vários filmes de terror que vão te deixar maluco. Tá tudo lá pra você conferir quando e onde quiser. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal do Telecine e clica no sininho para não perder nenhuma novidade, certo? Até a próxima, galera!